Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e o objetivo desse vídeo é apresentar o que vai ser visto nessa playlist e os conceitos matemáticos necessários para aprender esse conteúdo. Eu estou seguindo o livro do Fox e nesse livro o capítulo 7 chama Análise Dimensional e Semelhança. Esse capítulo é um capítulo muito interessante que ele lida com alguns conceitos que são muito úteis, não só em mecânica dos fluidos, mas também em outras disciplinas, como transferência de calor. E ele apresenta também conceitos que são muito usados em aerodinâmica. Então, um capítulo bem interessante. E ele também é fácil. Os meus alunos costumam comentar que é o capítulo mais fácil do curso inteiro de mecânica dos fluidos. Então, o que é visto nele? A natureza da análise dimensional. Então, o que é ou por que a gente precisa, né, dessa análise dimensional. Então, eu chego a falar em mais detalhes, mas basicamente a gente, durante o conteúdo, né, mas basicamente a gente pode resolver um problema resolvendo as equações analiticamente, resolvendo as equações numericamente, ou então a gente pode resolver o problema experimentalmente. Só que a análise experimental ela não é tão trivial assim, porque além dos custos todos envolvidos, para eu conseguir reproduzir esses resultados, eu tenho que estar na mesma faixa de valores que foram avaliados experimentalmente. Então, a análise dimensional lida com isso, como tratar esses dados experimentais e em que circunstâncias que eu posso pegar um problema de uma maneira e utilizar os resultados dele para um problema um pouco diferente. Então, a gente aprende o teorema de Buckingham e a ver também os grupos adimensionais que são mais importantes da mecânica dos fluidos. Esse capítulo lida com grupos adimensionais e a gente vai ver que qualquer grupo adimensional pode ser interpretado como uma razão entre forças de diferentes naturezas. Então, dado isso, a gente tem alguns adimensionais que são muito importantes. Então, o primeiro deles é o número de Reynolds. Eu falo bastante sobre o número de Reynolds, a gente já falou sobre ele em outras unidades também. A gente tem o número de Euler, que pode ser dado como também número de cavitação, tem o número de Mach e alguns outros. A gente vê também a semelhança entre o modelo e o protótipo. Então, é o que eu estava falando, como que a gente pode pegar um problema que é de um jeito e usar os resultados desse problema para um problema um pouco diferente. Então, isso é basicamente a semelhança entre o modelo e o protótipo. Por exemplo, se eu resolvo experimentalmente, né, um problema no ar, será que eu posso usar esses resultados para um problema igual, só que em vez de eu estar o fluido de contato ele ser o ar, passasse a água? E o que eu tenho que fazer para poder usar esses resultados? Então, essa semelhança entre modelo e protótipo. E muitas vezes a gente não consegue a semelhança completa. O que pode ser feito se eu não tiver semelhança completa, né? Então, eu tiver semelhança incompleta. Bom, em termos de conteúdo é isso, a gente tem alguns conceitos matemáticos. Esse capítulo ele não exige muitos conceitos matemáticos, tá? Então a gente começa com solução de sistemas de equações lineares, então a gente trabalha bastante com o sistema 3x3, tá? Eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Esse sistema que eu inventei os coeficientes, então não necessariamente ele vai ter uma solução bonitinha, tá? Mas é só para indicar o tipo de sistema que a gente vai trabalhar. Outra coisa que a gente trabalha é com exponenciação. Então, é importante a gente entender que se eu tenho x elevado ao quadrado e isso tudo vai estar elevado no expoente a, isso é a mesma coisa que eu multiplicar esses dois parâmetros. Então, x elevado a 2a. Uma outra situação que vai acontecer com frequência é se eu tiver um parâmetro, né, elevado a um expoente, vezes esse mesmo parâmetro elevado a outro expoente. Então, isso é dado, eu somo os expoentes. Então, seria x elevado a 2a mais b. Como o conteúdo é simples, né, acaba que esse vídeo inicial ele fica bem tranquilo também, bem curtinho. Bom, era isso, espero que seja útil para vocês no desenvolvimento do capítulo. Obrigada.